Voltamos à nossa série de leituras de bioquímica. O tema dessa leitura é estrutura e metabolismo de proteínas. Do ponto de vista químico, as proteínas são moléculas estruturalmente mais complexas, funcionalmente mais sofisticadas que conhecemos. A forma de uma proteína é especificada pela sua sequência de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos diferentes nas proteínas, cada um com propriedades químicas distintas. Uma molécula de proteína é formada a partir de uma longa cadeia de aminoácidos, cada um ligado ao seu vizinho por uma ligação peptídica covalente. As proteínas são, portanto, também chamadas de polipeptídeos. A sequência repetitiva de átomos ao longo do centro da cadeia polipeptídica é denominada cadeia principal polipeptídica. Ligada a esta cadeia estão as porções de aminoácido que estão envolvidas na formação da ligação peptídica e que confere aos aminoácidos suas propriedades únicas. Fórmula geral de um aminoácido é a seguinte: um grupo amino, carbono alfa ligado a um hidrogênio e uma cadeia lateral, o grupo carboxila. Então, nós temos amino, carbono, carboxila. O carbono também está ligado a um hidrogênio e vai estar ligado a uma cadeia lateral. Em pH 7, tanto o grupo amino quanto o grupo carboxila vão estar ionizados, sendo que o grupo amino vai ter carga positiva e o carboxila tem carga negativa. Família dos aminoácidos. Os aminoácidos mais comuns são agrupados conforme suas cadeias laterais, podendo ser ácidas, básicas, polares, não carregadas, apolares. Os aminoácidos mais comuns foram atribuídas a abreviações de 3 letras e uma letra. Assim, a alanina é chamada de ALA ou A. Ligações. Os aminoácidos são unidos por uma ligação amida, denominada ligação peptídica. O grupamento amino interage com o grupamento carboxila e há liberação de água. As proteínas são longos polímeros unidos por ligações peptídicas e são sempre representadas com a região N-terminal à esquerda. O enovelamento de uma cadeia polipeptídica é limitada por diferentes conjuntos de ligação não covalentes fracas que se formam entre uma parte da cadeia e outra. Essas ligações envolvem tanto os átomos da cadeia principal quanto os átomos da cadeia lateral dos aminoácidos. Muitas ligações fracas, agindo em paralelo, podem manter duas regiões de uma cadeia polipeptídica fortemente unida. Moléculas hidrofóbicas, incluindo cadeias laterais de certos aminoácidos apolares, tendem a se agrupar em meio aquoso, a fim de minimizar seu efeito desorganizador sobre a rede de ligações de hidrogênio das moléculas de água. Por essa razão, um fator importante que governa o enovelamento de qualquer proteína é a distribuição de seus aminoácidos, polares e apolares. Conformação. A forma de qualquer cadeia polipeptídica é geralmente aquela que minimiza sua energia livre. Cada proteína enovela-se em uma única conformação estável, podendo desnaturar e renaturar-se. Nas células vivas, proteínas especiais, denominadas as chaperonas, auxiliam no processo de enovelamento proteico.
Padrões de enovelamento. Dois padrões de enovelamento são frequentemente encontrados. Ambos os padrões foram descobertos há mais de 50 anos em estudo com cabelo e seda. O primeiro padrão estrutural é chamado de hélice alfa, encontrado na alfa-queratina. Menos de um ano após a descoberta da alfa-hélice, um segundo padrão foi descoberto, o folha beta, na proteína fibroína da seda. Dois padrões resultam da formação de ligações de hidrogênio entre os grupos nitrogênio e hidrogênio e carbono dupla oxigênio na cadeia principal polipeptídica. O centro de muitas proteínas contém extensas regiões folha beta, que podem ser formadas de cadeias polipeptídicas vizinhas, que possuem a mesma direção, então paralelas, ou formadas a partir de cadeias polipeptídicas que se enovelam, indo e vindo sobre si, são as antiparalelas. Ambos tipos de folha beta vão produzir uma estrutura bastante rígida, mantida por ligações de hidrogênio. Uma hélice alfa é formado quando uma única cadeia polipeptídica enrola-se para formar um cilindro rígido. Uma ligação de hidrogênio é formada a cada 4 ligações peptídicas, ligando o carbono dupla O. De uma ligação peptídica, nitrogênio e hidrogênio, de outra ligação. As regiões de alfa-hélice são particularmente abundantes em proteínas localizadas na membrana celular, como proteínas transportadoras e receptores. Outras proteínas, as hélice alfa, enrolam-se umas sobre as outras para formar uma estrutura parcialmente estável, chamada de superhélice. Longas superhélices em forma de bastão fornecem a base estrutural para muitas proteínas alongadas. Exemplo, a alfa-queratina e a miosina. Os domínios proteicos são subunidades modulares a partir das quais as proteínas maiores são construídas. Níveis de organização. Até o momento foram descritos 4 níveis de organização de estrutura das proteínas. A sequência de aminoácidos apenas é descrita como uma estrutura primária. Trechos da cadeia polipeptídicas que formam hélice alfa e beta-folha constituem a estrutura secundária das proteínas. A conformação tridimensional completa da cadeia polipeptídica algumas vezes é chamada de estrutura terciária. Se uma proteína em particular é formada por um complexo de mais de uma cadeia polipeptídica, a estrutura completa é designada estrutura quaternária. Domínio proteico. Uma estrutura gerada de qualquer parte da cadeia polipeptídica que pode enovelar-se independentemente em uma estrutura compacta e estável. Um domínio proteico geralmente contém 40 até 350 aminoácidos, sendo a unidade modular na qual muitas proteínas são construídas. Diferentes domínios de uma proteína geralmente estão associados a uma função. Famílias proteicas. Proteínas podem ser agrupadas em famílias, onde cada membro de uma família apresenta uma sequência de aminoácidos e uma conformação tridimensional similar a todos os outros membros da família. Por exemplo, a família serina protease, que são famílias que vão hidrolisar proteínas, são famílias de enzimas proteolíticas. As mesmas ligações fracas não covalentes que permitem o enovelamento das proteínas também permite a interação de proteínas diferentes.
Em qualquer região de uma superfície proteica e que possa interagir com outra molécula por meio de um conjunto de ligações não covalentes é chamada de sítio de ligação. Se o sítio de ligação reconhece a superfície de uma segunda proteína, a fonte de ligação de duas cadeias polipeptídicas inoveladas nesse sítio cria uma molécula de proteína maior, com uma geometria precisamente definida. Cada cadeia dessa proteína é chamada de subunidade proteica. Forma. As proteínas globulares são aquelas nas quais as cadeias polipeptídicas enovelam-se em uma forma compacta, como uma bola de superfície irregular. As enzimas tendem a ser proteínas globulares. Ao contrário, outras proteínas têm funções nas células que requerem que cada molécula se estenda por uma grande distância. Essas proteínas têm uma estrutura tridimensional alongada e relativamente simples. São comumente chamadas de proteínas fibrosas. As proteínas fibrosas também são importantes no meio extracelular, onde são o principal componente da matriz extracelular gelatinosa, que ajuda o conjunto de células a se ligarem e formar os tecidos. Exemplos: colágeno e elastina. Estabilidade proteica. Ligações cruzadas covalentes, como as ligações de ponte de sulfeto ou ligações de sulfeto, estabilizam proteínas extracelulares. Desnaturação proteica. As alterações que sofrem estrutura espacial proteica, em decorrência de agentes físicos, químicos ou biológicos, denomina-se desnaturação. A desnaturação proteica não enzimática implica na perda de função biológica da proteína, em virtude de modificações na sua estrutura nativa, sem, contudo, romper as ligações peptídicas. Degradação das proteínas. Nos animais, os aminoácidos sofrem degradações oxidativas em 3 circunstâncias. Então, normalmente as proteínas são reaproveitadas, mas nessas 3 circunstâncias ela vai ser degradada. 1. Durante a síntese e a degradação normais de proteínas celulares, alguns aminoácidos liberados na hidrólise de proteína não são necessários para a biossíntese de novas proteínas, sofrendo a degradação oxidativa. 2. Quando uma dieta é rica em proteínas, os aminoácidos ingeridos excedem as necessidades do organismo para a síntese proteica. O excesso é catabolizado. Os aminoácidos não podem ser armazenados. 3. Durante o jejum ou no diabetes não controlado, quando os carboidratos estão indisponíveis ou são utilizados de modo inadequado, as proteínas celulares são utilizadas como combustível. Vias do catabolismo dos aminoácidos. Via de regra, ela é bem semelhante na maioria dos organismos. Vão convergir para as vias catabólicas centrais, com os esqueletos de carbono da maioria dos aminoácidos, encontrando uma via para o ciclo do ácido cítrico. As vias para a degradação dos aminoácidos incluem uma etapa fundamental, na qual o grupamento amino é separado do esqueleto carbono e é desviado para as vias do metabolismo do grupo amino, que é o ciclo da ureia. A amônia é altamente tóxica para os tecidos animais. No ciclo da ureia, a ornitina combina-se com a amônia na forma do carbamoil fosfato para formar a citrulina. Um segundo grupo amino é transferido para a citrulina a partir do aspartato para formar a arginina, o precursor imediato da ureia.
A arginase catalisa a hidrólise da arginina em ureia e ornitina. Assim, a ornitina é regenerada a cada volta do ciclo. O ciclo da ureia resulta na conversão líquida do oxalacetato em fumarato, ambos intermediários do ciclo do ácido cítrico. Desse modo, os dois são interconectados. A atividade do ciclo da ureia é regulada no nível de síntese de suas enzimas e por regulação alostérica da enzima que catalisa a formação do carbamoil fosfato. Através do ciclo do ácido cítrico, alguns aminoácidos são convertidos em glicose, outros em corpos cetônicos. Então, aqui uma imagem só para relembrar, mas basicamente a degradação dos aminoácidos vai convergir, né, para as vias principais, que é o ciclo do ácido cítrico. Lembrando que tem a passagem do grupo amina, né, para o ciclo da ureia. Obrigada e até breve com uma nova leitura.